Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos coloquemos num tempo de silêncio, inclinemos nossa cabeça, rezemos no silêncio pedindo ao Espírito Santo que venha em nosso socorro, nos ajudar a compreender tudo que essa palavra de Deus revela para nós. Rezemos interiormente. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos acompanhando neste ano a leitura, a meditação do Evangelho de Marcos. Domingo passado, nós paramos no capítulo 6, no versículo 30 a 34, em que Jesus vai para um lugar sozinho, afastado, deserto, com os discípulos, porque eles não tinham tempo nem para comer. Lembram? E eles vão de barco. A multidão vê Jesus saindo com os discípulos,
a multidão corre de quê? A pé. E chega antes. Jesus, ao desembarcar, viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Hoje nós tomamos o Evangelho de João, também no capítulo 6. Vamos ficar 5 semanas, 5 domingos, a não ser na festa da Assunção de Nossa Senhora. Vamos ficar 5 domingos vamos sair do Evangelho de Marcos e pegar o Evangelho de João. Parece mera explicação sem sentido, mas é importante que os irmãos e irmãs saibam o sentido disso. O Evangelho de Marcos é um evangelho curtinho demais. Ele tem só 16 capítulos. O Evangelho de João tem 21 capítulos, bem maior. O Evangelho de Marcos foi o primeiro que foi escrito, lá pelo ano 70. Quando Marcos escreveu o Evangelho dele, não existia na comunidade de fé grandes problemas para serem desenvolvidos e relatados sobre Jesus e a história de Jesus. Passou um tempo, o povo tinha o Evangelho de Marcos, começava o povo a fazer certas perguntas sobre Jesus, mas e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa sobre a vida de Jesus. Aí Lucas vai e escreve o Evangelho dele, lá pelo ano 80. O povo continua tendo dúvidas sobre alguns temas. Mateus vai e escreve o Evangelho dele, lá pelo ano 85. E por último, o último Evangelho a ser escrito, o Evangelho de João, lá pelo ano 100. Bem mais tarde, de 70 para o ano 100, 30 anos, hoje não. Mas para o tempo de Jesus, que não tinha internet, e nem jornal, e nem televisão, e nem livro, mas as histórias eram contadas boca a boca, ouvido a ouvido, 30 anos é muita coisa. O evangelista João, quando escreveu o evangelho dele, ele tenta responder de forma mais demorada e extensa alguns temas que Marcos não teve tempo e nem precisava responder. Portanto, se você lê o Evangelho de Marcos a partir do capítulo 6, nós paramos no capítulo 6, versículo 34, domingo passado. Se você gosta e quer continuar durante essas 5 semanas lendo o Evangelho de Marcos, continue. É importante. Vá lendo por 5 semanas. Você vai descobrir uma coisa muito interessante. Logo depois daquela cena de domingo passado, que Jesus vê a multidão e sente compaixão, conta o Evangelho de Marcos que teve alguns acontecimentos meio graves. Por exemplo, a notícia da morte de João Batista, que Herodes mandou matar. E aí contrapõe o banquete de Herodes e a morte de João Batista, a cabeça dele num prato, e o banquete de Jesus na montanha com a multidão. Depois desse milagre, chamado milagre da multiplicação, o evangelista Marcos conta que estabeleceu na comunidade dos discípulos de Jesus uma crise, também com Jesus. A gente que estuda a Bíblia, a gente fala, a primeira crise do ministério de Jesus foi depois dessa multiplicação dos pães. Então, mesmo indo a João, nós vamos entender bem por que é que nós vamos ficar 5 semanas meditando sobre essa polêmica da multiplicação dos pães. Vamos lá? Tomem comigo. No seu folheto é o número 9. João 6, 1 a 15. Encontramos? Bem acordados aí. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes.
Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, leia: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus pergunta isso a um discípulo. Como é o nome dele? Claro que no escrito dos evangelhos, isso não é por acaso. Tem algum Filipe aqui na igreja? Tem não? Tem um ali. O nome da meninada hoje é tudo nome americano, né? Não tem ninguém que tem nome normal. Mas Filipe significa admirador de cavalos, ou amigo dos cavalos. É o homem bruto, é o homem que doma o bicho selvagem, é aquele que tem capacidade para domar o maior animal da vida doméstica, que era, para aquele tempo, o cavalo. Até porque o camelo é um bicho muito desengonçado, com qualquer pouco esforço você amansa um camelo, não é? O cavalo é bem selvagem. Então Jesus pergunta a um dos discípulos que tinha a fama de ser o bruto da turma. Entendeu? Jesus está querendo provocar nos discípulos. Provavelmente, eu vou usar uma expressão bem grosseira para a gente entender. Em nossas famílias tem sempre aquelas pessoas assim, que quando acontece um encrenca, a gente fala: chama o fulano que ele resolve tudo na porrada. Ele resolve, não tem assim? Na pancada resolve. Então Filipe é mais ou menos esse tipo de personagem. Aconteceu qualquer coisa, chama Filipe que ele resolve tudo na paulada, o bicho resolve. Jesus chama Filipe, que era famoso por resolver tudo na pancada. Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Versículo 6, leia comigo. Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Isso aqui, para nós que temos o temperamento meio forte, Jesus está fazendo essa pergunta para nós, para colocar-nos à prova. Nós que gostamos de resolver a coisa na paulada, na porrada, na pancada, não suporta ver a confusão, resolve. Jesus fala: você confia demais na sua capacidade de resolver as coisas, você acha que você é o sabichão. Jesus quer nos pôr à prova com as soluções que nós inventamos. Versículo 7. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Está vendo? Filipe tem compreensão dos trem. Ele já fez o cálculo no bolso quanto é que custaria. 200 moedas de prata seria para nós hoje um salário mínimo muito suado para uma pessoa muito pobre numa situação de muita escassez. Entendido? É muito dinheiro para aquele tempo e para aquele ambiente. Corresponderia hoje a pegar uma família que ganha um salário mínimo e dizer: uma pessoa vai fazer aqui em casa, vai fazer uma cirurgia e vai ficar em 10 salários mínimos. Corresponderia a isso, para ficar mais fácil de entender. Filipe tem a resposta para Jesus. Ele não dá conta de resolver o problema, mas ele dá conta de dizer que não tem condições, não existe possibilidade de resolver esse problema. Nós também somos muitas vezes acostumados a ter em nossa vida, na igreja, no trabalho, na família, aquelas pessoas que são capazes de dizer se o problema tem solução para ele ou não. Aquelas pessoas que dizem assim: não adianta não, isso aqui não adianta, vamos buscar outro caminho porque isso aqui não tem solução. Geralmente as pessoas de temperamento mais bruto, como Filipe, mais severo, mais radical, aqueles
que diz assim: eu sei quanto custa as coisas, por isso que eu estou falando o que eu estou falando. Felipe diz: isso aqui, ó, nem se a gente arrumar o dinheiro nosso todinho, vai dar um pedaço de pão para cada um. Só que Jesus está querendo colocar Felipe à prova. Versículo 8. Tomem comigo. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas tem algum André aqui na igreja? Nenhum? Nenhum André? Sabe o que significa o nome André? Na língua grega, viril, macho para danar. Felipe é o domador de cavalo, André é o viril, é o cabra macho. Se Felipe não resolveu, traz André, porque André é macho para resolver os trem. Bacana isso no Evangelho, né? A gente lê e parece que são meros 2 nomes assim, mas tem todo um conjunto de ideia e de mensagem escondido por trás dos nomes. André, o cabra macho para danar, tem noção das coisas. Ele diz: está aqui o quê? Um menino. Jesus tinha 12 apóstolos e 72 discípulos, homens, uns bichos brutos, que ele pegou na pescaria, no mundo, para o Evangelho, que domingo passado voltaram da missão contando para Jesus os milagres e prodígios que tinham realizado, lembra? Agora Jesus apresenta para eles o problema e eles não estão sendo capazes de resolver o problema. Às vezes, tirar um capeta é mais fácil do que matar a fome de um punhado de gente. Porque tirar o capeta, eu vou contar com o poder de Deus, e Deus tem poder sobre o diabo, mas não tem dúvida do poder de Deus. Agora, para matar a fome de alguém, eu tenho que contar com a disposição de mexer no meu bolso, nas minhas contas, nas minhas compras, no meu armário, na minha despensa. Está entendendo o raciocínio? Está entendendo por que eles estão complicando o trem? Ninguém quer mexer no seu bolso, no seu orçamento. André, o cabra macho para danar, fala: aqui tem um menino com uma capanguinha, com um embornalzinho. O que tem dentro da capanga, do embornal do menino? 5 pães de cevada e 2 peixes. Você imagina a caatinga que estava a capanga desse menino com 2 peixes e 5 pão. Devia ser um trenzinho muito pobrinho, né? Sabe quando a gente vai a pé para a Trindade e leva o lanche na mochila, e depois a hora que cansa, a gente senta em cima da mochila, ou faz da mochila um travesseiro, e a hora que você abre o lanche, o trem está tudo espatifado lá dentro? A banana amassada, misturada com a bolacha, mais ou menos isso. Devia estar uma nhaca. André fala: tem aqui um menino com um lanchinho. Inclusive tem muitos meninos e meninas que para aguentar a missa traz lanche. A mãe, para fazer os meninos aguentar a missa, desde aquela época com Jesus, já traz um lanche e fica a missa inteira dando os lanchinhos para os meninos dentro da igreja, não é? A hora que domingo passado teve um que saiu catando papel de balinha e de bolacha aí no fundo, mas falou: padre, olha o tanto de trem que o povo joga dentro da igreja. É o lanche. Nós precisaríamos ensinar nossas crianças a vir à missa para procurar um outro lanche que não mata a fome do estômago, mas que mata a fome da alma. Dizer para as crianças assim: olha, agora você vai escutar a palavra de Deus, que é ela que vai matar a sua fome, a sua inquietação, a sua aflição, sua vontade de fazer alguma coisa. Escuta a palavra de Deus, que é ela que vai dar a você uma calma que lanche nenhum vai te dar. Está entendendo, gente? Está entendendo?
A gravidade, essa inquietação da meninada diante da escuta da palavra não é à toa, não. É uma aflição mesmo. Escutar a palavra de Deus provoca em nós um mal-estar, em nós velho também, na meninada também. Aquele menino levava o lanche porque o menino pensava, enquanto minha mãe vai levar o irmão dela, a mãe dela, o primo dela para Jesus curar, para Jesus tirar o capeta, para Jesus fazer um milagre, eu fico com o meu lanche aqui, né? Esse menino é guiado apenas pela necessidade básica, que é botar alguma coisa na boca a hora que se sente fome. Os outros que estão atrás de Jesus não estão por causa da necessidade básica, estão, falou lá em cima, muitos doentes, que naquela época não tinha nem os nossos PSFs com toda a precariedade, não é? Eu sei que quem trabalha na saúde aqui, ou quem precisa do recurso de saúde, vai dizer, ih padre, mas não é do jeito que você fala não. Mas eu acho tão bonito andar e ver os PSFs todo limpinho, arrumadinho, assiadinho, é tão bonito ver isso, eu acho isso tão civilizado. Não é? Isso é uma conquista para nós. Quando a gente era menino pobre, que a gente ia nos postos de saúde no interior, a coisa era horrorosa. Era o depósito da pobreza mais lascada. Acho tão bonito isso aqui. Sério. Nós temos que valorizar isso. Iam atrás de Jesus por causa de saúde. O menino tem um lanchinho, 5 pães. 5 pães e 2 peixes. 5 com 2 dá quanto, meninada? Ih, demoraram, começaram a contar nos dedos. 7. Daqui um pouco a gente volta a isso. Vamos ver o desfecho? Versículo 10. André, o cabra macho, viril, pergunta, mas o que é isso para tanta gente? Posso fazer uma provocação pesada, desagradável? Tem gente que vive perto de Jesus. Tem gente que é amigo de Jesus, como Felipe e André. Tem gente que vive na igreja. Mas se a gente procurar a pessoa para enfrentar qualquer problema na igreja, ela não sabe fazer outra coisa a não ser aquela ajuda de Felipe e de André. Tem pessoas que fazem parte da igreja, que pertencem à igreja, que são amigos de Jesus, seguem Jesus, mas da boca dela só sai o quê? Relatório das nossas impossibilidades, dos nossos fracassos. Você sabe reclamar. E tal coisa não adianta fazer porque não vai resolver. Sabe que uma das coisas mais difíceis na vida de um padre é conviver com esses discípulos. Seguramente Jesus queria pôr à prova Felipe e André. Aquele tipo de gente que está na igreja, mas tem sempre uma reclamação dizendo, mas isso não adianta fazer não, porque não vai resolver não. O problema é maior. Eu estou seguindo Jesus faz muito tempo, eu estou nessa igreja faz muito tempo, eu pertenço a essa comunidade faz tantos anos, eu sei que o problema daqui é muito maior. Já veio o padre fulano, já teve os fulano e fulano de tal que coordenou isso, aquilo, as freiras tal e tal que passaram por aqui, mas não resolveu nada, o problema é muito maior. Tem gente que fica na igreja orgulhoso, viril, macho para danar, para dar conta de apresentar o relatório das nossas impossibilidades. Não adianta. Vocês estão me entendendo? Então, sabe do que eu estou falando? Sobretudo os mais velhos daqui da comunidade. É bom que escutem isso. Ficar amigo de Jesus, pertencer à comunidade de Jesus, não é para fazer de nós um bando de gente que sabe somente das nossas impossibilidades e pronto. Que dá conta de ver o problema, que ele é grande demais e contar para todo mundo que tudo quanto é tentativa que já teve no passado, desde que eu vim para cá em 1920, já tentaram fazer isso, não vai resolver não. Opa, agora nós precisamos ter uma postura nova. Nós não demos conta de resolver. Nós não conseguimos resolver, porque nós tentamos fazer Jesus
obedecer a gente o nosso comando. Eu até falei para o padre fazer tal coisa e tal coisa, mas o padre nem quis me escutar. Versículo 10, tomem comigo. Jesus disse, vamos ver todos juntos? Tome lá. Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Primeira coisa na igreja: existe problema? Vamos sentar. Primeira coisa na igreja: existe muito problema em nossa vida? Vamos sentar. Vamos escutar Jesus. Vamos ouvir que comando Ele tem. Não que relatório cada um de nós tem. Não que opinião e sugestão cada um de nós tem. O último que passou a frequentar essa comunidade, ou o mais velho, o mais antigo que está nessa comunidade. Não importa tanto o relatório e a solução que cada um de nós já tentou e não conseguiu, ou acha que não vai ser possível. Mas vamos sentar e vamos ouvir Jesus. Vamos ouvir Jesus. Vamos ouvir Jesus. Vamos dar a palavra a Jesus. Mas não só a palavra. Vamos colocar nossas misérias e nossas migalhas nas mãos de Jesus. Vamos colocar as soluções que nós achamos que são impossíveis nas mãos de Jesus. Versículo 10. Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Continua. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Lembra, sempre que eu escuto esse evangelho, eu lembro do café da manhã nosso no domingo de Páscoa, né? A gente senta e todos os anos eu sempre penso: o café da manhã não vai dar, parece que está pouco. É igual pai de família e mãe de família, né? A gente sempre olha para as panelas preocupado se vai dar, não é? E dá, vamos ver se dá. Versículo 11. 5.000 pessoas, uma capanguinha com 5 pães e 2 peixes. Versículo 11. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados. O que lembra isso aqui? Que cena isso aqui lembra para nós? A Santa Missa. Não é isso que acontece na missa todo domingo? Nós fazemos a memória. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e comei. Essa cena aqui é para a gente olhar para a igreja futura. Essa cena aqui ensina a gente a olhar para a missa. E na missa nós trazemos as nossas migalhas. Nós trazemos o restinho das nossas forças, da nossa paciência, da nossa esperança, da nossa confiança. Nós trazemos o restinho que sobrou das pauladas dessa semana. Trazemos e colocamos na mão de Jesus. O tiquinho de paciência que eu trouxe, pus na mão de Jesus e volto para casa com uma enorme paciência. Eu estava com a fé fraquinha, mas pus na mão de Jesus, voltei para casa com uma enorme fé. Pôr nas mãos de Jesus as nossas migalhas. Deixar Jesus levantar os olhos para os céus e dar graças. Ele deu graças, distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Eram quantos pães? E quantos peixes? 2. O ano passado eu preguei isso aqui com outro evangelho de Lucas, mas é a mesma mensagem. 5 e 2? 7 são os sacramentos. 7 são os dons do Espírito Santo, mas 7 são os sacramentos. Os 2 sacramentos que estão ligados à água, quais são? O batismo e catequese. O batismo
Quais são os sacramentos que estão ligados à água do batismo? Quais são os sacramentos que estão ligados à água? São 2 peixes. Esses 2 peixes representam 2 sacramentos que estão ligados à água. Quando a gente é conduzido às águas do batismo, o que é que acontece? Nós somos purificados do pecado e nos tornamos o quê? Filhos e filhas de Deus, puros, regenerados no sangue de Jesus. Qual é o outro sacramento que regenera a gente? Fala alto, quem sabe? A confissão, isso mesmo, grita. É graça que precisa ser gritada. A gente é batizado, depois vai conduzindo a vida. O dia que a gente peca, o dia que a gente perde aquela pureza da graça, a gente vai à confissão, recebe a absolvição e recobra a graça original do batismo, não é isso? Então, os 2 peixes representam os sacramentos que estão ligados ao sangue de Jesus, que é símbolo da água do batismo. O sangue dele lava todo o pecado, regenera a gente. E os 5 pães são os 5 sacramentos que sustentam a gente na graça da pureza do batismo. A Eucaristia, que mais? A Crisma, matrimônio, a ordem e a unção dos enfermos. Não é bonito isso? Não é bonito isso? Que igreja mais apagada, não é bonito isso? Então, hoje nós temos aqui, na igreja, os 7 dons dos sacramentos. Hoje não falta para nós nenhuma assistência divina. Hoje nós estamos na barca de Jesus, a igreja, e temos tudo o que dele nós necessitamos para viver. Os 7 sacramentos. Ele não deixou a gente como ovelha sem pastor. Ele encheu-se de compaixão de nós e providenciou a igreja, que guarda para nós os tesouros da fé. Os sacramentos, pelos sacramentos a igreja nos assiste permanentemente, dando-nos Cristo. Aqui é que está o problema. Pelos sacramentos a igreja nos dá Cristo, só que nós não queremos Cristo, nós queremos outra coisa. Vamos ver o desfecho? Versículo 12. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se... Sabe o que eu lembro disso? Todos os domingos, quando termina a feira aqui, vocês deem uma passada nessa feira para ver a quantidade de comida de qualidade jogada no chão, que vai para o lixo. Eu tinha uma tia Marinha, que ela põe os filhos, ela tinha um padrão de vida bom, ela não era pobre, não, era muito trabalhadeira, e o esposo dela mais ainda. Ela punha os meninos dela para ir no açougue, e ensinava a nós, fazia a mesma coisa, ir no açougue, para pegar aquelas carcaças de osso, levava lá para a cozinha dela, para a gente tirar aqueles nervos e aquelas carninhas que ficavam no açougue, batia e fazia disco, aquele disco com farinha. Fazia aquilo, temperava e fritava aquilo, o trem mais gostoso do mundo, e ela dava para os pobres. Todos os dias, na casa de tia Marinha, lá pelas 2, 3 da tarde, vinha um monte de pobres. Naquela época a gente chamava de forma não muito correta, os bobos da cidade, não é? Os bobos vinham para lanchar na casa dela. E ela fazia aquilo. E aquilo cheirava, e nós aprendemos a comer aquela comida. A nossa farra era comer junto com os bobos da cidade aquela comida mais gostosa do mundo que ela fazia, com o resto dos açougues. Hoje eu fico pensando, a gente via na festa, né? Jogar a cabeça do frango fora, o couro do frango, os pés do frango. Eu fico pensando, naquela época, a gente comia tudo, era a coisa mais gostosa do mundo. Hoje, se a gente pegar o pé do frango, a cabeça do frango, o couro do frango para dar para uma família pobre, a gente apanha.
não é? Pescoço, imagine. Se fizer uma galinhada na paróquia e colocar pescoço no meio, o povo compra a galinhada barata e fala que tem horroroso, até pescoço nessa galinhada. Impressionante. Jesus fala que nada se perca. Pai e mãe, olhe se você está dando conta de dar Jesus para os seus filhos, pela forma que eles comem, limpando o prato, comendo tudo que põe no prato para eles. Criança que joga comida fora, é porque o pai e a mãe estão dando comida, mas não está dando Jesus. Jogar comida fora é pecado. No Brasil, do dia que colhe lá na roça, ou nas hortas, ou lá nas granjas, onde cria porco e galinha, até a hora que chega na mesa do povo no Brasil, 30% da produção do alimento no Brasil vai para o lixo, minha gente. De cada 100 quilos de alimentos, de tudo quanto é tipo no Brasil, 30 vira lixo no Brasil, minha gente. E Jesus fala para os discípulos, olha, recolha para que nada se perca. Esses dias eu falei com 2 pessoas aqui da paróquia, que falaram, padre, nós estamos acompanhando uma família aí, dando assistência. Eu perguntei sobre a situação da família. Aí disseram, não, a gente já, muitos anos a gente ajuda essa família. Quantos anos? 8 anos. Vocês estão 8 anos dando cesta básica e essa família ainda está vivendo lá da esmola de vocês. Aí eu fui perguntar, quantas pessoas tem na casa, de que vivem, como é que trabalham, como sobrevivem. Aí eu disse a eles, olha, ao invés de levar a cesta básica, pega os rapazinhos e as mocinhas que tem lá nessa família, põe no carro de vocês, traz aqui na feira. Cata o que está jogado no chão na feira. Eu tinha um tio que tinha uma frutaria, a gente ia para lá, para catar as frutas que estavam pela metade, banana, maçã, laranja, cortar a parte que prestava, e a minha tia fazia salada de fruta, travessas gigantescas de salada de fruta para dar para as famílias pobres. Tem dia que a gente anda nessa feira, dá vergonha saber que tem gente passando fome aqui no Canedo, ou que a gente leva a cesta básica, mas que não traz as pessoas para aproveitar o que está virando lixo, minha gente. Não está correta a maneira com que nós, se tem alimento perdendo, se tem gente passando fome, significa que nós não estamos seguindo Jesus. Se tem comida desperdiçada, significa que a gente não está obedecendo Jesus. Está claro? Está claro? Não basta dar cesta básica, não basta dar pão e comida para quem está passando fome. Se tiver desperdiçando comida, também está faltando obedecer Jesus. Versículo 13, leia comigo toda a igreja. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Peixe não sobrou, por quê? Porque o peixe é uma carne que perde fácil, logo, não é? O pão demora. Mas tem outra explicação, boa também, que a graça do batismo e da confissão é uma graça individual. A pessoa precisa fazer um caminho para chegar a receber o pão e para receber o peixe. A graça do batismo e da confissão é preciso um processo, um caminho de conversão para receber. Não é assim, vai ganhando peixe. O sacramento, entendido? É uma simbologia. Mas olha o que vem agora. Sobraram quantos cestos? 12 são o quê? Mas Jesus, domingo atrasado, não falou para eles irem e não levar sacola? Nem pão, nem dinheiro. Lembra? Jesus já estava enxergando, lá na frente. Precisa de vocês levar pão não, porque vocês vão ter que carregar balai cheio com a sobra do menino pobre. Porque antes de Jesus enviar os discípulos e falar para os discípulos não levar nem pão nem sacola, ele falou que o reino de Deus é como a semente de mostarda. É a menor, mas você semeia,
a graça de Deus vem, age naquela semente, ela se torna a maior hortaliça. Assim também é na fé. Você traz a sua capanguinha com 5 pão e 2 peixes, põe na mão de Deus que vira um monte de comida para tanta gente. Os 12 apóstolos que falaram para Jesus através de Pedro e Filipe que não tinha solução, tiveram que passar vermelhinho de vergonha no meio da multidão, cada um com um cesto, com um balaio enorme de pão, e passar e levar para outros lugares. Não é bonito isso? Não é uma catequese bonita que Jesus dá para a igreja, para nós mais velhos na igreja? Isso aqui é para nós mais velhos, que estamos na igreja e achamos que não tem solução às coisas. Mas olha o que vem. O mais grave é o que vem agora. E a partir do versículo 14, 15, nós vamos ficar 5 semanas numa catequese bruta. Vamos ver? Vendo o sinal. Uma coisa interessante. O Evangelho de João não usa a palavra milagre. O evangelista João, Marcos usa muito a palavra milagre. É o primeiro evangelho. João é o último evangelho a ser escrito. João não usa a palavra milagre. Quando ele vai falar de um prodígio que Jesus realizou, ao invés de dar a palavra milagre, ele dá a palavra sinal. Que diferença tem milagre para sinal? Lembra do trânsito? O sinal é para ajudar a gente a ir para o caminho certo e achar o rumo certo, não é isso o sinal? O milagre é, eu venho aqui, recebo o milagre e paro. Não procuro mais a solução para aquele problema porque parou. Resolveu. O sinal me faz é caminhar na fé. Tem muita gente que tem uma fé baseada em milagre. Fez um voto para Nossa Senhora Aparecida, para o Divino Pai Eterno, para Nossa Senhora Auxiliadora, um voto só. Quando meu filho nasceu, há 40 anos atrás. Então minha vida é só ir no Divino Pai Eterno e agradecer esse milagre que o Divino Pai Eterno me deu. Aí você pergunta a pessoa, mas o que você entende de Jesus? Da catequese, da doutrina de Jesus? Nada. Porque ela parou no milagre. Está entendendo a diferença? Está entendendo a diferença? Tem muito católico que o milagre faz ele parar. E milagre tem que ser o quê? Tem que ser sinal para fazer a gente caminhar, avançar. Está entendendo a diferença? Então, vamos voltar lá. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, bem forte igreja, exclama junto. Este é verdadeiramente o profeta. Aquele que deve vir ao mundo. Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas olha a cilada, versículo 15. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Aqui está o segredo do Evangelho de Marcos, de João, de Mateus e de Lucas. A multidão que viu o sinal que Jesus realizou, pegando 5 pães e 2 peixes e enchendo a barriga de todo mundo, falou: nó! Vamos levar esse cara para Jerusalém e vamos aclamá-lo o quê? Rei. Vamos fazer ele rei, porque aí, ele ficando rei, ele vai fazer o que para nós? Ele vai dar cesta básica, renda cidadã, bolsa escola, bolsa bicicleta, bolsa geladeira, bolsa freezer, bolsa sapato, bolsa perfume, bolsa batom, vai dar tudo quanto é cartão para nós. Nós vamos viver vagabundos sem trabalhar e felizes para sempre. Vocês estão rindo? Mas esse é o sonho de muita gente. Receber tudo de braço cruzado. Esse é o projeto de muita gente. Eu vou usar uma palavra brava. Essa é a maior desgraça na fé. Querer cruzar os braços e querer que Jesus, o Rei, resolva tudo. Minha gente,
as igrejas evangélicas e muitos pregadores católicos estão pregando uma pregação que não é a verdade do evangelho. Esses milagres que se contam por aí, que eu estava com uma dívida, eu fui ver quanto estava a minha dívida, cheguei lá, estava quitado. E foi exatamente na semana em que eu dei meu dízimo e minha oferta. Eu estava com tudo acabado na minha vida, mas eu fui lá no banco, eu fui porque sabia que não tinha nada, mas eu falei que em nome de Jesus vai ter alguma coisa. Cheguei lá, tinha 8 mil reais na minha conta. Esforço zero. Cruzar os braços que agora Jesus resolve tudo, tá certo isso? Quem quer Jesus como rei, quem quer Jesus para dar tudo para ele e ele não se esforçar, o que Jesus faz para essas pessoas? Jesus retira-se sozinho para um monte, ele vaza. Se você é daquelas pessoas que vai para a igreja querendo Jesus, ou Nossa Senhora, ou Divino Pai Eterno, Nossa Senhora Aparecida, ou São José, seja lá o santo que for, para que através dele você consiga tudo e você não se esforça mais, Jesus, cai fora de você. Por que é que nós chegamos ao nível mais horroroso da crise que nós estamos no Brasil? Sabe por quê? Sabe qual é a maior bancada que domina hoje as câmaras dos vereadores, dos deputados estaduais, dos deputados federais e dos senadores? São políticos vindos das igrejas, pastores que viram políticos, pastores ou líder das igrejas que entram nas esferas da direção das escolas, da direção dos postos de saúde, todinho, não é? É um esquema para colocar gente das igrejas nessas esferas todinhas, para quê? Para manipular as coisas. O pior tipo de líder político é aquele que nasce dando cesta básica para o povo, e há poucos domingos eu preguei aqui, os nossos vereadores no Brasil, eles são famosos, se tornam vereadores por quê? Porque vai no velório e leva o café, as bolachas do Santo Mabel, não é? Não é? Padre, minha avó morreu, para levar ela para a Bahia ia ficar em 15 mil reais, mas o vereador conseguiu um esquema na prefeitura que levou, não pagou nadinha, ele ainda deu o lanche para o velório dela lá na Bahia. Vamos votar nele. É isso. Vamos fazer rei quem faz para nós as coisas que deixa a gente, de braço cruzado. Aí vira essa desgraça que está, esse desmanzelo que está. Irmãs e irmãos, a maior cilada, a maior ameaça para a nossa fé é a gente da cesta básica fazer obra de caridade para em troca disso ganhar voto. Eu vou dizer para vocês, uma das coisas mais horrorosas que eu vi nesses anos na Arquidiocese de Goiânia, a quantidade de pessoas que nas igrejas começam fazendo obra de caridade, dando cesta básica, comprando remédio, ajudando, dando assistência, e que logo, logo viram políticos, ou ajudam o vereador, porque a pessoa faz isso, consegue um esquema na prefeitura, põe a pessoa lá na prefeitura, na saúde, na educação, na segurança. Isso não existe? Não entra lá porque é qualificado e capacitado, e estudou, e dedicou, e aprofundou para trabalhar na saúde, na educação, na segurança. Não, entra lá porque tem pistolão através das obrinhas de caridade da cesta básica das igrejas. Está claro, minha gente? O perigo que é a gente dar cesta básica para os outros para em troca disso ganhar voto. Jesus se recusa a ser rei. Quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Você pode amar Jesus, adorar Jesus o tanto que for, mas se você está querendo Jesus para ser rei, para te dar tudo pronto, e você
não fazer a sua parte, o que Jesus faz com você? Vaza. A partir de hoje, vamos pedir a Jesus a graça da gente sair daqui acreditando no tiquinho que a gente tem, no pouquinho de suor que a gente ainda dá conta de derramar. Entendeu? Nós temos que ajudar quem está passando fome? Temos. Mas Jesus não sustenta ninguém mendigo. Todos os mendigos que Jesus fez milagre na vida deles, o primeiro sinal de que eles encontraram Jesus é eles deixaram de ser mendigos. Entendeu? Jesus não dá esmola e não sustenta ninguém na esmola, ele transforma a vida da pessoa. A igreja, ela não pode ser uma igreja que sustenta ninguém recebendo da igreja as coisas. A igreja tem que lutar para transformar a vida das pessoas, para ela deixar de ser mendiga. Eu sempre falo com o pessoal da pastoral social da paróquia, uma família que a gente ajuda mais de 6 meses tem alguma coisa errada. Em 6 meses a pessoa tem que ter mudado o rumo da vida dela e não precisar mais da esmola. Claro, tem os deficientes, tem uma mulher abandonada pelo marido com 4, 5 filhos, são outras histórias. Os idosos, aí é outra história, não é? Irmã e irmão, o que você quer de Jesus agora? Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e confesse para Jesus o que você espera dele. Apresente para Jesus o que aquele menino apresentou, o que ele tinha, 5 pães e 2 peixes. Qual é a migalha que você tem, não só dos seus bens materiais, mas também o que você tem da sua saúde, o restinho que você tem da sua saúde, põe nas mãos de Jesus. O restinho que você tem da sua paciência, da sua esperança, da sua confiança, põe sua migalha na mão de Jesus e fale para Jesus: Jesus, eu quero multiplicar, eu quero colocar os dons que o Senhor me deu, as graças que eu recebo nos sacramentos, na Eucaristia, no batismo, todas as graças que eu recebo, Jesus, eu quero multiplicar isso em dom para fazer o bem para os outros. Mas eu não quero ser rei, não quero ser aplaudido, elogiado. Eu quero fazer o bem porque o Senhor fez o maior bem por mim. O Senhor deu não uma cesta básica para mim, mas o Senhor deu o seu corpo e o seu sangue na cruz para me salvar. Jesus, eu quero te seguir, eu quero te servir. Deixa o folheto no banco, reze comigo com toda a sua confiança. Senhor Jesus, na cruz, o Senhor ofereceu para nós não uma cesta básica, não um prêmio de loteria, não é a sorte que apenas alguns recebem, mas na cruz o Senhor ofereceu o seu corpo, o seu sangue, para a salvação de toda a humanidade. Diante da sua cruz, eu recebo esse dom que o Senhor oferece, a nossa salvação, a salvação de todos. Diante da cruz, onde o Senhor deu-nos a vida em abundância, a vida eterna. Eu te peço, multiplica tudo aquilo que eu trago, para que eu possa ser instrumento do amor do Senhor, da compaixão do Senhor, para com todos que precisam de mim. Multiplica, Senhor, a minha paciência, o meu amor, a minha confiança, a minha esperança, a minha capacidade de partilhar, de trabalhar, de doar a minha vida, de fazer o bem, de cuidar de mim, de cuidar dos outros, de enxergar o sofrimento dos outros. Multiplique em mim
tudo aquilo tudo aquilo que é bom, que é bom, que é dom do Senhor, que é dom do Senhor, e eu estou deixando acabar. Multiplica, Senhor, multiplica, Senhor, os dons que eu trago, os dons que eu trago, para que eu me torne para que eu instrumento instrumento do amor do Senhor do amor do Senhor na vida na vida, de quem está passando por privações, privação, por necessidades necessidade de todo tipo. de todo tipo. Eu quero ser Eu quero ser instrumento instrumento da graça, da graça, do amor do Senhor do amor do Senhor na vida na vida de quem precisa de mim. quem precisa, Seja quem for, seja quem faz de mim faz de mim um instrumento um instrumento do amor do Senhor. do amor do Senhor. Amém. Amém. Amém.